Hebreus capítulo 9, versículo 11. Amém? Todos encontraram? Diz assim: Hebreus 9, 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Amém. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. É digno. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor Todo-Poderoso. Podem sentar. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, hoje estaremos falando do poder da expiação. Essa palavra expiação significa um ato de reparar uma culpa. No contexto bíblico, expiação trata-se do sacrifício que remove o pecado e restaura a comunhão entre Deus e o homem. Desde o Antigo Testamento até a cruz de Cristo, a expiação ela revela o amor, a justiça de Deus. E o ponto culminante da expiação foi o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz. Porque aquele sacrifício deu acesso ao perdão, deu acesso à reconciliação e deu acesso à vida eterna. A palavra de Deus diz, lá em Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, você já entendeu que a expiação é uma reparação com culpa. Porque era necessário a expiação. Era necessário a expiação, meus irmãos e ouvintes, porque a palavra de Deus diz que o pecado, ele separou o homem da presença de Deus. Isso aconteceu no jardim do Éden. O pecado separou o homem da presença de Deus. Isaías fala sobre isso: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto dele para que ele não escute vocês. A Bíblia diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Por isso foi necessário a expiação, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, para que Deus pudesse salvar a humanidade. Deus, Ele é perfeito em todos os seus atributos. Ele é perfeito em justiça, Ele é perfeito em amor, Ele é perfeito em poder, Ele é perfeito em tudo. E a justiça dele exigia uma reparação, porque o homem havia desobedecido a palavra de Deus, e a desobediência trouxe uma consequência chamada morte. A desobediência trouxe uma consequência chamada separação de Deus. A desobediência trouxe uma consequência chamada inferno. O salário do pecado é a morte, morte física, morte espiritual, separação de Deus. E a justiça de Deus exigia uma reparação. E o ser humano não tem a capacidade para se reparar. O ser humano ele não tem a capacidade para se purificar do seu pecado, porque a palavra de Deus diz, Davi, lá em Salmo 51, Davi diz:
porque em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O bebê, ele já nasce com a semente do pecado. Por isso que nenhum homem pode se purificar, porque à medida que aquela criança vai crescendo, o pecado vai crescendo naquela criança. Por isso a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O rico, o pobre, todos. Não existem exceções. Todos nascem separados de Deus. E a palavra de Deus diz que a justiça de Deus exigia uma reparação justa. E o homem não tem a capacidade, com a sua própria justiça, para fazer essa reparação. Porque a Bíblia diz em Isaías 64:6 que a nossa justiça, nós somos como imundo, e as nossas justiças diante de Deus são como um trapo de imundícia. Por mais que nós queramos ser justos, com a nossa capacidade, com a nossa força, com o nosso entendimento, não conseguimos, porque diante do Deus Santo, o Deus justo, o Deus perfeito, a nossa justiça, a justiça humana é como um trapo de imundícia. E esse trapo de imundícia não pode reparar o pecado. A Bíblia Sagrada diz que as boas obras também não podem reparar o pecado. Muitas pessoas fazem boas obras acreditando que um dia vai chegar no céu por meio das boas obras. A palavra de Deus diz: porque pela graça nós somos salvos. Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. O que Deus exige de nossa parte, para que nós possamos chegar a ser salvos, para que nós possamos alcançar a salvação, é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A palavra de Deus diz que nós temos que ter fé na graça de Deus, porque a graça de Deus é um favor imerecido. A graça de Deus, a prova da graça de Deus está no sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo. E para que o homem e a mulher sejam salvos, esse homem e essa mulher tem que crer no sacrifício do Senhor Jesus. Tem que crer que Ele veio a este mundo, Ele sofreu pelos nossos pecados, Ele foi crucificado pelos nossos pecados, Ele levou nossos pecados. Nós temos que crer, o ser humano tem que crer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje você vai entender o poder da expiação. A expiação, ela não foi feita somente aqui na terra. A expiação, ela foi tão poderosa da parte de Deus, porque Deus, a Bíblia diz que Deus olhou lá do céu para a terra, não encontrou ninguém justo, não tinha nenhum justo, ninguém que buscasse a Deus, ninguém que fazia o bem. E diz a Bíblia, não tendo ninguém que salvasse o ser humano, a Bíblia diz que o braço de Deus providenciou a nossa salvação. O braço de Deus, Ele providenciou, Ele mesmo providenciou a nossa salvação. O Senhor Jesus lá no céu, Ele se dispôs, vim morrer na cruz por mim, por você. Mas existe algo mais que nós iremos aprender nessa mensagem, nessa noite. O grande poder da expiação. A Bíblia Sagrada diz, onde nós lemos em Hebreus, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. A Bíblia Sagrada diz que os acontecimentos do Antigo Testamento são sombras daquilo que realmente
iria acontecer. Hoje nós vivemos o tempo da essência. O Antigo Testamento era sombras das coisas futuras. A Bíblia fala lá em Levítico 16 sobre o dia da expiação. O dia da expiação, onde a palavra de Deus diz que o sumo sacerdote deveria entrar uma vez por ano lá no Santo dos Santos do tabernáculo. O tabernáculo ele foi feito por Moisés de acordo com o que Moisés viu no Monte Sinai. O Senhor mostrou para Moisés: você vai fazer um tabernáculo dessa forma. Você vai colocar o Santo dos Santos, vai colocar uma cortina separando os Santos dos Santos. Nos Santos dos Santos você vai colocar a Arca da Aliança, você vai fazer a Arca da Aliança, vai colocar o propiciatório ali em cima, que é a tampa ali da Arca da Aliança, vai colocar 2 querubins ali em cima da Arca da Aliança, porque eu virei ali em cima do propiciatório. A minha presença vai estar ali em cima do propiciatório, e ninguém vai poder entrar ali diante de mim, somente o sumo sacerdote uma vez por ano, e ele não vai entrar vazio, ele vai ter que levar o sangue de um novilho ou o sangue de um cordeiro para apresentar diante do propiciatório, para que ele possa chegar na minha presença. E tudo isso a Bíblia diz que era sombra daquilo que Deus estava preparando realmente. E isso acontecia uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, fazia expiação por ele e pelo povo. E Deus perdoava o povo através daquele sangue. Mas o próximo ano ele teria que fazer novamente o mesmo ritual e entrar no Santo dos Santos, levando o sangue para purificar sim o povo. E a palavra de Deus diz que o escritor aos Hebreus, ele disse: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. O Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, mas ele também, além de ser o sumo sacerdote, ele é também aquele que verteu sangue para colocar diante da presença de Deus. Ele é aquele que é chamado do Cordeiro de Deus, porque o sacrifício tinha que ser perfeito. O sacrifício não podia ter mancha, o sacrifício não podia ter doença, para que Deus aceitasse o sacrifício do passado. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele veio como um homem perfeito. A Bíblia diz que ele não cometeu pecado. Ele viveu aqui nessa terra 3 anos e meio e ele não cometeu pecado, porque ele foi preparado para ser o Cordeiro de Deus, para satisfazer a justiça de Deus, para reparar o pecado da humanidade. Aleluia! Mas aconteceu algo extraordinário. Aconteceu, meus queridos irmãos, quando ele estava morrendo naquela cruz, a Bíblia diz que o templo em Jerusalém tinha o Santo dos Santos, o tabernáculo do modelo que foi feito no templo de Salomão, tinha o Santo dos Santos e tinha o santuário, o santo lugar, e tinha o véu. O véu separava o Santo dos Santos do santuário. E quando o Senhor Jesus estava morrendo naquela cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do santuário ele rasgou. Foi um milagre, sabe por quê? Porque ele não rasgou de baixo para cima, ele rasgou de cima para baixo. Ele rasgou. O véu rasgou no meio, porque ali estava falando o seguinte, estava mostrando ali, Deus estava falando para a humanidade: agora, não somente o sumo sacerdote tem acesso à presença de Deus, e não somente o sumo sacerdote tem acesso a Deus, e não somente uma vez por ano, mas agora todos que crêem no Senhor Jesus Cristo vai ter acesso a Deus.
somente um ano, mas todos os dias. E o Senhor Jesus fala lá em João 14,6: ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegar até Deus, eu tenho que ir até o Senhor Jesus. Mas a nossa expiação, ela foi tão gloriosa, porque ela não somente aconteceu aqui na terra, não somente aconteceu ali, o Senhor morrendo naquela cruz, aconteceu milagres. A Bíblia diz que a terra ficou escura durante 3 horas, não foi eclipse, foi um milagre. O Senhor estava morrendo pelo nosso pecado, e a escuridão do pecado que estava ali na morte de Cristo estava mostrando o quão terrível era o nosso pecado, e o Senhor estava levando aquele pecado sobre os seus ombros, e a terra ficou escura, o sol parou de brilhar durante 3 horas. A ciência não explica, porque foi um milagre de Deus. O sol não podia brilhar, porque aquele momento era o momento em que o Senhor Jesus estava levando o meu pecado e o seu pecado. Tão terrível que era o pecado. E ali naquele momento, quando ele estava naquela cruz levando o meu pecado e o seu pecado, ele estava cumprindo a justiça de Deus. Por isso a palavra de Deus diz em Isaías que o Senhor agradou moê-lo, para que ele pudesse ser uma oferta pelo pecado. Aleluia. Ele, Deus, aceitou o sacrifício do Senhor Jesus para reparar o meu pecado e o seu pecado. E diz a Bíblia Sagrada, aqui o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo o Cordeiro de Deus, ele também sendo o sumo sacerdote. O sumo sacerdote teria que chegar à presença de Deus para fazer expiação pelo pecado da humanidade. Nenhum homem poderia chegar à presença de Deus, nenhuma mulher poderia chegar à presença de Deus. Mas a Bíblia diz: mas vindo o sumo sacerdote dos dias futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Aqui está dizendo, lá no céu existe o Santo dos Santos, onde Deus está sentado no alto e sublime trono. Lá no céu existem os querubins diante de Deus, e alguém teria que chegar diante de Deus e apresentar o sangue puro para fazer a expiação pelo pecado da humanidade. E o escritor de Deus está dizendo que ele fez isso. Quando ele voltou para o céu, ele levou o sangue puro, ele levou o sangue perfeito, e diante de Deus ele colocou esse sangue e disse assim: Pai, aqui está o sangue para purificar o pecado da humanidade. E ele entrou no Santo dos Santos como sumo sacerdote, e ele colocou o sangue ali no santuário que está no céu diante de Deus. Uma expiação tremenda, coisas que ninguém poderia fazer, o Senhor fez. Alguém pode fazer uma pergunta: porque no céu aconteceu o pecado de Satanás, Lucifério, anjo de carne, filho da alva, aconteceu no céu. O pecado aconteceu ali no coração dele, lá no céu. Mas a Bíblia diz aqui em Hebreus que quando o Senhor Jesus voltou para o céu, ele purificou todas as figuras que estão no céu. Então o céu, ele se tornou um lugar limpo, e não pode mais haver pecado no céu, porque o sangue de Jesus purificou todas as figuras que estão lá no céu. Aleluia. O sangue de Jesus é tremendo. Por isso que não existe pecado que ele não possa limpar. Não existe pecador que ele não possa transformar. E diz a palavra de Deus: nem por sangue de bode, nem por bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário. Ele entrou no santuário lá no céu, havendo efetuado uma eterna salvação. Aleluia. A salvação eterna está dizendo a graça de Deus, as bênçãos de Deus para o pecador. Não é somente aqui na terra, não é somente a cura, não é somente
coração, mas a Bíblia está dizendo aqui que a salvação ela é eterna. A salvação eterna significa nunca vai se acabar. A Bíblia diz: quem crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E o ser humano tem essa oportunidade. Perdão dos pecados. 1 João 7 diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O ser humano tem a oportunidade de reconciliação com Deus. Romanos 5,10 diz: fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Aleluia. O ser humano tem acesso à presença de Deus. Hebreus 10, 19 a 22. Temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora todos nós temos acesso a Deus. Todos que creem no Senhor Jesus. Nós temos acesso a Deus por meio da oração. Onde você pode, através do sangue de Jesus, chegar à presença de Deus e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, purifica o meu coração através do sangue de Cristo. Porque diz a palavra, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A expiação, ela trouxe também uma nova vida. Uma nova vida de transformação. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É o poder da expiação. A expiação, meus queridos irmãos e ouvintes, não é apenas um conceito teológico, é uma realidade viva, transformadora. O Senhor Jesus pagou o preço que eu e você não podíamos pagar. O poder da expiação está em restaurar o que foi quebrado, perdoar o que é imperdoável e dar vida onde havia morte. E o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você quer ter vida eterna, não existe outro caminho. Se você quer ter vida eterna, não existe outra solução. O Senhor Jesus, ele fala lá em João capítulo 5, e versículo 40: e não quereis vir a mim para teres vida. Sem Jesus só há morte. Sem Jesus só há pecado. Sem Jesus só há inferno. Ele é a grande expiação preparada por Deus. E a expiação foi feita lá no céu. Por isso que Deus nos aceita, porque através de Cristo nós se tornamos filhos de Deus. A palavra de Deus diz em João capítulo 1 e versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você que está aqui nessa noite, amigo, amiga, você ouviu aqui o poder da expiação, o poder da graça de Deus. Você quer receber a expiação na sua vida? Hoje é o dia de aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez por você. Hoje é o dia de você fazer uma reconciliação com Deus. E a reconciliação ela é feita por meio do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor porque Ele é digno.